Há alguns anos atrás, eu estava no velório de uma amiga minha e algo que eu ouvi lá mexeu muito comigo. Na época, eu já estava me aprofundando sobre propósito, propósito pessoal, profissional, enfim, propósito de vida. E no velório dessa minha amiga muito querida, em meio à dor dessa perda, eu ouvi uma história que me fez refletir profundamente sobre propósito, escolhas e o valor de viver com verdade e fidelidade a nós mesmas. O sogro dessa minha amiga contou ali para várias pessoas, eu estava próxima e eu fiquei prestando atenção nessa conversa. E ele disse que certa vez a minha amiga comentou que ela gostaria de sair da empresa que ela trabalhava já há bastante tempo e que ela queria ir para uma outra empresa. E pelo que eu conhecia dessa minha amiga, provavelmente ela estava buscando crescimento e novas experiências na área de formação dela, que era na área do direito. E ela tinha as razões e objetivos dela. Mas quando ela comentou isso com ele, ele fez uma pergunta para ela: está faltando alguma coisa aqui? Provavelmente ele estava se referindo à casa, porque eu não me lembro bem se na época ela morava dentro da mesma casa que ele ou no mesmo terreno. Enfim, ele estava considerando que não havia nenhuma necessidade dela querer mudar de trabalho, de empresa. E diante dessa conversa que eles tiveram, ela desistiu da ideia e permaneceu na mesma empresa. Alguns anos depois, ela descobriu um câncer e lutou bravamente por 2 anos e faleceu. Então, no velório, ele contou essa história e disse que ele tinha razão, porque imagine se ela tivesse saído da empresa. Isso poderia ter prejudicado a pensão dos filhos dela. Eu entendo que pessoas próximas, queridas, familiares, muitas vezes nos dão conselhos, até mesmo de forma inconsciente, como uma forma de nos proteger. Por isso, mesmo quando nós pedimos conselhos a alguém, é muito importante nós nos alinharmos para refletirmos sobre aquilo e para termos discernimento para as nossas escolhas e decisões. Mas enfim, diante daquela pergunta que ele falou que fez para ela, está faltando alguma coisa aqui? Eu fiquei pensando, será que não teria sido diferente se ela tivesse ousado? Será que ela não teria vivenciado sensações de coragem, crescimento, satisfação, de conquistas? Como seria se ela tivesse seguido o coração? Talvez desse tempo de se estruturar, dela se estabilizar nessa nova empresa. Ou talvez não. Mas aqui o ponto não é prever como teria sido o futuro dela, e sim perceber como muitas vezes nós silenciamos a nossa voz por medo ou por influência de outras pessoas. Quantas vezes, diante do medo ou da preocupação com o que os outros vão pensar, nós recuamos, desistimos, principalmente se a gente depende de alguém de alguma forma. E quem paga o preço é a nossa alma, porque no fundo nós sabemos quando estamos nos anulando ou traindo a nós mesmos. E você? Será que tem calado os seus desejos para não decepcionar alguém? Será que tem tomado decisões mais pelo medo do que pelo amor ao que você acredita? Se a sua vida fosse mais breve do que você imagina, você estaria em paz com as escolhas que você tem feito? Essa história me fez lembrar de um versículo muito profundo. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. O salmista nos lembra que a vida é breve e que nós precisamos de sabedoria para escolher como viver. Essa sabedoria não vem de agradar os outros e de viver no piloto automático. E sim, ela vem da nossa coragem de alinhar aquilo que realmente importa para nós, aos nossos valores, à nossa fé, ao nosso propósito. Porque no final, o que dá sentido à vida não é o quanto nós acumulamos, e sim o quanto nós vivemos com verdade. Eu quero te propor uma prática rápida. Feche os seus olhos por um instante e respire profundamente. Agora pense, qual área da sua vida você não está sendo fiel a você mesma? O que você faria de diferente se não tivesse medo do julgamento? Escreva isso num papel, mesmo que seja em uma frase curta. Esse pode ser o primeiro passo para você se alinhar à sua verdade, ao desejo da sua alma,
ao seu propósito. Esses dias me veio forte a lembrança dessa história da minha amiga, que eu parei novamente para refletir. Serviu de muito aprendizado para mim e pode servir para você também. O aprendizado e lembrete que fica é que nós não temos o amanhã. Nós não temos o controle e previsão do futuro. Nós temos somente o hoje, o momento presente. E a maior honra que nós podemos dar à vida é vivê-la alinhada com aquilo que realmente faz sentido para nós. Aqui não se trata de julgar o que essa minha amiga viveu, as decisões dela ou o que o sogro dela acreditava, mas sim de despertar a consciência de que cada escolha molda a nossa história. E nós merecemos viver a nossa história com verdade, coragem e propósito. Se essa história, essa reflexão fez sentido para você, me deixe saber. Coloque aqui nos comentários, fez sentido para mim. Aqui nos comentários é o nosso espaço de voz e essência, de reflexão, de trocas. A sua voz é bem-vinda aqui. Envie também para alguém que pode gostar dessa reflexão e que precisa ouvir isso. E vamos nessa para viver com mais propósito e menos medo. Agradeço a sua companhia aqui, um afetuoso abraço e até o próximo vídeo.